Povo amado, sejam bem-vindos ao canal Regresso Católico Avivamento. Eu sou Andréia, estarei aqui com vocês todos os dias para te encorajar, contar minhas experiências, para que você tenha também, assim como eu, coragem e atitude para retornar para a vida cristã católica. Já quero pedir aí para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar aí com seus amigos, para que esse compartilhamento seja bênção também na vida deles, assim como eu tenho certeza que vai ser no de vocês e que está sendo na minha. Povo amado, irmãos e irmãs de fé, passando já como de costume, louvando e engrandecendo o santo nome de Jesus pela sua vida, pelas suas inscrições no canal Regresso Católico, pelos seus compartilhamentos. Recebam todo o meu carinho, meu respeito, as minhas orações. E hoje nós vamos falar desse ditador maldito, diga-se de passagem, que é o Ortega, o Daniel Ortega, e ele está em guerra contra a liberdade religiosa na Nicarágua, né? Como vocês já têm informação. Um congressista dos Estados Unidos denunciou que o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, está em guerra contra a liberdade religiosa e por isso tem como alvo a Igreja Católica. Ortega está travando uma guerra contra a liberdade religiosa e tem como alvo a Igreja Católica como a mais importante instituição independente remanescente na Nicarágua, alertou o deputado republicano de Nova Jersey. Durante uma audiência realizada no Congresso dos Estados Unidos, em 22 de março, essa audiência pública teve como título A Guerra do Regime de Ortega Murillo contra a Igreja Católica e a Sociedade Civil na Nicarágua. Bispo Álvares, presos políticos e presos de consciência. Rosário Murillo e a esposa de Daniel Ortega, no poder desde 2007 e reeleito 2 vezes em eleições disputadas pela oposição à Igreja Nicarágua e à comunidade internacional. Em seu discurso, Smith pediu com insistência que o governo dos Estados Unidos trabalhasse para garantir que o presidente Ortega e seus cúmplices sejam responsabilizados por seus crimes hediondos. A extrema repressão que o regime de Ortega está praticando contra o povo da Nicarágua merece uma atenção ainda maior dos Estados Unidos e de nossos aliados, afirmou. Sob a presidência de Daniel Ortega, a Nicarágua se tornou uma ditadura pária, aliada a outros violadores dos direitos humanos como Cuba, Venezuela, Rússia, Irã, Coreia do Norte e República Popular da China, denunciou Smith. A audiência sobre a Nicarágua, organizada pela Subcomissão Conjunta de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, aconteceu um dia depois de o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca ter admitido em entrevista coletiva que não está acompanhando a grave situação do bispo Rolando Álvares. Dom Álvares, bispo de Matagalpa, foi condenado no dia 10 de fevereiro a 26 anos e 4 meses de prisão, acusado de ser um traidor da pátria. O prelado se recusou a ser deportado junto com outros 222 presos políticos para os Estados Unidos, preferindo ficar com os 37 presos que permanecem nas prisões da Nicarágua. No entanto, as autoridades ainda não dão razão para o atual paradeiro do prelado, Dom Álvares, e a perseguição religiosa. Smith afirmou que o bispo Álvares se tornou um símbolo da luta do povo nicaragüense pela liberdade, mas em troca de sua coragem foi injustamente condenado a 26 anos e uma das prisões mais brutais da América Latina. A prisão Jorge Navarro, também conhecida como prisão La Modelo, tem sido um destino frequente para os presos políticos na Nicarágua, onde sofrem uma série de violações de direitos humanos. Em outubro de 2022, a Corte Interamericana de Direitos Humanos descreveu algumas violações que ali são cometidas, como a superlotação de presos, a falta de atendimento médico, as agressões de agentes penitenciários contra os detentos, a retenção de familiares visitantes e comer alimentos misturados com detergente. Continuaremos defendendo a liberdade incondicional do bispo Álvares e dos outros presos políticos e de consciência que permanecem na Nicarágua, enfatizou Smith. Félix Maradiaga, ex-preso político e ex-candidato presidencial na Nicarágua, prestou depoimento nessa audiência. Ele lamentou que a nova face da repressão de Ortega se concentrou na perseguição à Igreja Católica. É preciso dizer com muita clareza, hoje na Nicarágua há uma perseguição religiosa. Além da prisão do bispo, a ditadura de Ortega fechou recentemente a Universidade Católica Juan Pablo,
em 1922, expulsou do país 22 freiras missionárias da caridade e o núncio apostólico. Ortega encarna um legado de opressão. O ex-político descreveu posteriormente que, por alguns anos, Ortega constituiu um claro perigo para o povo da Nicarágua, mas também para o hemisfério. Ortega é uma relíquia da Guerra Fria e encarna um legado de opressão contra a dignidade humana. O ex-político lembrou que esteve 611 dias detido na prisão de tortura conhecida como El Chipote, se não estiver correto me perdoe, onde em algum momento eles até colocaram em uma cela de punição simplesmente por minha decisão de jejuar e orar audivelmente. El Chipote é a principal prisão para onde a ditadura envia seus opositores, incluindo vários padres católicos, e segundo alguns, a prisão e as suas condições são feitas para que os presos e suas famílias entrem em colapso. Eu não tinha permissão para ler ou escrever, nem mesmo uma Bíblia que é fundamental para minha fé católica. Quase 4 anos se passaram desde meu testemunho anterior aqui, e também no Conselho de Segurança das Nações Unidas, e apesar de todos os esforços da comunidade internacional, a ditadura de Ortega só se tornou mais implacável, lamentou. Maradiaga também indicou que Ortega não teve nenhum escrúpulo em expressar seu ódio aos Estados Unidos. É hora de passar para um novo estado de maior pressão, onde se utilizam todas as ferramentas da diplomacia, inclusive o fechamento dos canais de financiamento direto à ditadura. Mais sanções são necessárias. Félix Maradiaga também destacou que as ditaduras não se desfazem com métodos tímidos. Há pessoas na Nicarágua dispostas a lutar pacificamente pela liberdade. Nós não podemos fazer isso sozinhos. Juan Chamarro, ex-candidato presidencial que foi preso em sua casa na frente de sua esposa e filha, destacou a importância de manter a pressão contra os responsáveis por crimes, mortes e abusos. Desta cidade brilha a luz da liberdade, iluminando milhões de pessoas em todo o mundo que continuam sofrendo as cadeias da injustiça, disse ele durante a audiência de 22 de março. São necessárias mais sanções. Não é hora de fazer concessões. A audiência do dia 22 de março ocorreu dias depois que, a pedido da ditadura de Ortega, o último funcionário da Nunciatura Apostólica, a Embaixada do Vaticano, deixou a Nicarágua, que pode ser seguido pela ruptura formal das relações diplomáticas entre o centro americano, país e a Santa Sé. Então, meus irmãos, diante dessa atrocidade que acabamos de acompanhar, de ler, desse ser que tem como alvo ir contra a Igreja Católica, ir contra a liberdade religiosa, vamos nos colocar em oração por ele, pois ele está sendo utilizado por forças demoníacas, não tenho dúvida disso. Eu tenho certeza que um dia que o nosso Deus quiser, que a gente sabe que ele, quem pode tudo, ele que é o dono da vida, ele sabe a hora certa de isso parar, né? Às vezes se faz necessário que passemos por algumas situações, mas eu tenho certeza que nós ainda vamos ler aqui nesse canal, e eu vou passar para você a informação de que ele tenha se arrependido, de que ele tenha de alguma forma conseguido ficar com seu coração em paz, pedir perdão, que é o mínimo que ele tem que fazer por tudo que ele está causando na vida das pessoas na Nicarágua, por tudo que ele tem causado. Não vamos entrar no jogo dele, de querer mal a vida dele, de querer mal para as pessoas que o cercam, a família. Nós somos cristãos, nós não podemos ter esse tipo de atitude. Nós ficamos, sim, chateados, ficamos pensativos, né? Por que ele faz tudo isso, por que ele tem feito todas essas atrocidades. Mas nós precisamos pedir que Deus tenha misericórdia da vida dele, que ele possa ser mudado, convencido pelo Espírito Santo, que eu tenho certeza que não existe nada impossível para que Deus possa mudar. Vamos ainda aqui ler essa notícia do arrependimento dele, ou de que ele volte atrás de tudo isso que ele está fazendo. Vamos chegar a esse dia. Vamos colocá-lo em nossas orações, vamos pedir por todos os irmãos que estão sendo perseguidos, em todos os países, né? Aquelas pessoas que estão levando o reino de Deus e estão sofrendo opressões, estão sofrendo punições ilegais. Vamos pedir que Deus e a Virgem Maria tenham misericórdia de cada um deles. Espero que vocês enviem o link desse canal para os seus amigos, se inscrevam aí no canal para me ajudar a levar o reino, que é a nossa tarefa. Não vamos nos calar. Conto com vocês para um próximo vídeo. Fiquem com Deus e com o amor da Virgem Maria.